Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia novamente no Salmo 133, vamos meditar nesses 3 versículos. Salmo de número 133. A excelência da união fraternal, cântico de peregrinação de Davi. Se você puder mudar de posição para fazer a leitura, vamos fazer bonito como fizemos no início. Você que não chegou no início vai ter a oportunidade de ler também em voz alta junto com a gente agora, esses 3 versículos, a uma só voz, 1, 2 e... Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Aleluia. Senhor, obrigado por esse texto. Abençoa-nos, Senhor. Fala conosco nesse pequeno trecho da tua palavra e em outros trechos que ainda iremos ler. Precisamos ouvir a tua voz. Precisamos ser alimentados pelas palavras que vêm da tua boca. Então, ó Deus, me usa. Que não seja o meu falar, que não seja o meu meditar, mas que seja o Senhor falando com a tua igreja, alimentando o teu povo, apesar de mim. Não me permita interferir nem atrapalhar naquilo que o Senhor quer falar para o teu povo nessa noite. Eu te louvo, te agradeço e te peço isso em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. O Salmo 133, ele faz parte de uma coleção de salmos, chamado de cânticos de peregrinação. Por que eles têm esse nome? Porque Israel fazia a leitura ou cantava esses salmos quando eles estavam indo para Jerusalém, para as festas que eram obrigatórias ser lá, festa da Lua Nova, né, Pentecostes. Então, quando o povo estava indo das outras localidades em direção a Jerusalém, eles cantavam ou recitavam os salmos de peregrinação. E esse salmo é um salmo de Davi. Se você se lembra, na época de Davi não havia o templo. Então, é um salmo que Davi compôs, e esse salmo composto por Davi foi usado pelos judeus no seu louvor, na sua peregrinação. Por que é importante nós pensarmos isso? Porque quando Davi, quando compôs esse salmo, essa poesia, ele tinha algo em mente, e esse algo em mente não necessariamente se coaduna com o uso que o povo fazia dele, mas nós vamos ver que tem a ver com o templo, tem a ver com a bênção de Deus sobre o povo. E ele começa o salmo fazendo uma afirmação, e que afirmação é essa? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E pensando no contexto de Davi, o que seria viverem unidos os irmãos? Porque para nós é muito perigoso, é fácil e perigoso fazermos uma associação direta com o fato de que nós somos irmãos e Deus tem alegria em que nós estejamos reunidos. Isso não é mentira, a Bíblia também fala disso. Mas no contexto de Davi não existia igreja. No contexto de Davi o que existia era o povo de Israel. E também, se você se lembra da história de Israel, você vai se lembrar que na conquista da terra prometida, o povo de Israel, ele não era ainda uma nação unificada. Se você fizer uma leitura do livro de Juízes, por exemplo, você vai ver inclusive momentos onde uma tribo lutava contra outra tribo. Das 12 tribos de Israel, nem sempre elas foram unidas. No começo ali, de quando elas entraram na terra prometida, elas ainda não estavam unificadas debaixo de um só governo. E isso reflete toda a confusão e todo o declínio moral da nação de Israel
que é descrito no livro de Juízes. E uma coisa que se repete no livro de Juízes como sendo uma das causas desse declínio moral era a ausência de um rei. O escritor do livro de Juízes, ele sempre dizia: não havia rei em Israel naquele tempo, por isso cada um fazia o que bem queria. Então, o autor de Juízes está fazendo uma associação com a maneira que Israel estava vivendo, com o fato de não haver um rei que unisse esse povo. Mas então Davi, ele está aqui comemorando, por quê? Porque debaixo do seu governo, após ele suceder Saul, todas as tribos o reconhecem como rei. E há então uma unidade em Israel, onde todas as 12 tribos de Israel o reconhecem como rei. E é isso que Davi está celebrando. Ele está celebrando que todo o povo de Israel, toda a nação de Israel agora está unida. É isso que ele está comemorando. Ele está comemorando isso por quê? E aí então ele vai fazer duas comparações. É bom. E como é isso? É bom de que maneira essa unidade é boa? A primeira comparação que ele vai fazer está aqui no verso 2. Ele vai comparar a unidade dos irmãos com o quê? Com o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, e não é qualquer barba. É a barba de quem? A barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É comum nós cairmos aqui também numa tentação de analisarmos cada elemento dessa frase e olharmos, então essa unidade é como o óleo precioso. Aí o óleo tem um significado, a cabeça tem outro significado, a barba tem outro significado e a gola tem outro significado. Mas não é assim. Nós precisamos olhar para o texto e imaginar que nós somos contemporâneos de Davi e tentar analisar o que está escrito como aquelas pessoas iriam analisar. Para eles, essa figura é uma figura só, porque está falando aqui da unção de Arão como sacerdote. Arão foi ungido como sacerdote. Deixe marcado aí o Salmo 133 e vamos dar um pulinho lá em Êxodo. Êxodo capítulo 30. No verso 22. Qual o título que está aí, dado pela Sociedade Bíblica, em cima do verso 22? Quem pode ler junto comigo? O óleo sagrado para a unção. E eu não vou ler aqui toda a descrição de como se preparava esse óleo, mas esse óleo, ele vai ungir, olha aqui a partir do 26, com ele você ungirá a tenda do encontro, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os utensílios e a bacia com o seu suporte. Assim você consagrará estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. 30. Você ungirá também quem? Arão e os seus filhos, e os consagrará para que me sirvam como sacerdotes. Pode voltar lá para o Salmo 133. Então vejam que um judeu que estivesse recitando ou cantando o Salmo 133, ele vai saber que Davi está falando aqui da unção de Arão como sacerdote. Então, Davi está dizendo que a unidade do povo de Israel, ela é boa, e ela é tão boa como a unção de Arão como sacerdote.
E qual é o significado da unção de Arão como sacerdote? Na religião judaica, o sacerdote era aquele que fazia a mediação entre o povo e Deus. Então, o povo de Israel estava em aliança com o Senhor, estava em relacionamento com o Senhor, e o sinal desse relacionamento, uma das marcas desse relacionamento, era a existência de um sacerdote. Esse sacerdote era aquele que fazia os sacrifícios em nome do povo, e por meio desses sacrifícios, os seus pecados eram perdoados. Então a figura do sacerdote é uma figura que representa a bênção de Deus sobre o povo de Israel. Apresenta Deus se relacionando com uma nação pecadora, e por meio do sacerdote, por meio dessa mediação, esse povo pecador podia ter um relacionamento com esse Deus santo. Mas essa bênção, ela só podia ser corretamente desfrutada com o povo unido. Por quê? Se você se lembra, havia as tribos, mas havia uma única tribo que era separada para o ofício sacerdotal, que era a tribo de Levi, em especial a descendência de Arão. Então, uma tribo que iria fazer a mediação por todas as outras tribos. Se houvesse divisão no reino de Israel, e uma tribo estivesse apartada, ou 5 tribos estivessem apartadas, as tribos que estivessem apartadas, elas não estariam debaixo da bênção, porque não estariam sendo abençoadas pelo relacionamento sacerdotal. Então Davi está dizendo que é bom os irmãos ficarem unidos, porque essa bênção de Deus, que é apresentada por meio do sacerdócio, ela pode ser plenamente aproveitada. Toda a nação de Israel, todo o povo escolhido de Deus, iria usufruir da bênção do sacerdote. Por isso que essa união, ela é boa, porque o relacionamento que Deus estabelece por meio dos sacrifícios, do perdão que é dado nos sacrifícios, o relacionamento que acontece no tabernáculo inicialmente e depois no templo, esse relacionamento vai ser desfrutado por todas as tribos. Por isso que é bom que os irmãos vivam em união, para que eles possam usufruir, para que eles possam desfrutar da bênção que Deus concede por meio da sua aliança. E aí ele faz uma outra comparação. Ele faz uma comparação dizendo que é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. E aí nós temos um problema, irmãos. Por que nós temos um problema? Porque o Monte Hermon fica no norte de Israel. O Monte Sião fica no sul de Israel. É mais ou menos, o Monte Hermon é onde o Rio Jordão nasce, e o Rio de Jordão cruza Israel todo, e chega lá perto do Monte Sião. E aí então fica a pergunta para nós, como pode o orvalho do Hermon descer sobre os montes de Sião? Pensando que nem um judeu, tá, gente? Você pensando um judeu, você mora lá em Israel, você mora lá na Palestina, você sabe onde o Monte Hermon fica, você sabe onde o Monte Sião fica. A gente não sabia até agora, né? Agora a gente sabe. E aí o judeu estava, espera aí, como é que o orvalho do Hermon vai descer sobre o Monte Sião? O que Davi está querendo dizer com isso? E aí nós vamos aqui fazer um uso de um recurso que nós estamos falando de uma poesia, certo? E a poesia, ela nem sempre todas as palavras têm um significado literal. Mas percebam que tem uma palavra que se repete, um verbo que se repete nas duas comparações. Veja qual é. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. A figura que
que Davi está construindo aqui nesse salmo é a mesma figura da comparação anterior. Imagine o mapa de Israel como sendo um rosto, e o orvalho do Hermon é como se fosse esse óleo, a bênção, e o rio Jordão é como se fosse esse óleo escorrendo e chegando até Sião. Ele está fazendo a mesma comparação num uso poético, que nós hoje temos uma dificuldade tremenda de entender, porque a gente não conhece a geografia da Palestina. Veja como a Bíblia é um livro que precisa ser estudado e não apenas lido, porque aí agora a gente consegue entender. Davi, porque o orvalho do Hermon é um orvalho que gera fertilidade, que gera bênção. A região do Monte Hermon, por causa desse orvalho pesado que descia, inclusive a nascente do rio Jordão era no Monte Hermon, e esse rio Jordão era um rio importantíssimo na vida de Israel. Quando ele apresenta esse orvalho, quando ele apresenta essa bênção, essa fertilidade que vem do Hermon e desce até Sião, porque Sião é um monte que está lá no limite do deserto. Ele está falando de uma bênção também que desce. E quando a gente fala de desce, estamos falando de algo que vem do alto e que desce para nos abençoar. O sacerdote foi instituído por Deus. A aliança veio do alto, o próprio Deus desceu e se aliançou com o povo de Israel, e nessa aliança ele institui o sacerdócio, o sistema sacrificial, que faz com que eles tenham esse relacionamento com Deus. Essa é a bênção. Agora, na figura do verso 3, ele está dizendo que essa mesma bênção, esse mesmo Deus que abençoou o povo de Israel com a relação do sacerdote, também abençoa com a sua bênção que vem do Monte Hermon até o Monte Sião. A vida que tem no Monte Hermon, a fertilidade que tem no Monte Hermon, a prosperidade que tem no Monte Hermon, ela desce da mesma forma que o óleo desce pela barba de Arão, e ela chega até Sião. Tá bom, Guilherme, eu entendi que chegou lá em Sião, mas qual é a questão de Sião, então? Davi explica. Ali aonde? Em Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre, porque é em Sião que está a Arca da Aliança, é em Sião que o templo será construído por Salomão, é em Sião que o rei está estabelecido. Então a bênção de Deus, que desce como óleo pela barba de Arão, representando o sacerdócio, a bênção de Deus, que vem do Hermon até Sião, que aponta também para o templo e para o sacerdócio, mas também para a figura do rei. Lembra que eu falei que os Juízes diz qual era a causa do caos que Israel vivia? A ausência de um rei. Então Davi está dizendo que a unidade dos irmãos, ela é boa, da mesma forma que a bênção de Deus, que desce da prosperidade do Hermon até o deserto de Sião, mas no deserto de Sião, é lá no deserto de Sião que Deus ordena a sua bênção, é no deserto de Sião que está o rei e que está o sacerdote. E é por isso então que essa unidade, ela é boa. É por isso então que Davi está celebrando a unidade do povo das 12 tribos. E agora que a gente entendeu qual é o significado desse salmo lá para o povo de Israel, qual é o significado dele para nós? Acho que eu já dei alguns spoilers, né? Já dei algumas pistas daquilo que a gente pode entender, daquilo que Deus está nos dando uma pequena sombra, uma pequena demonstração aqui, para aquilo que ele iria fazer. Porque Davi, ele é uma figura de Cristo,
Porque em 2 Samuel 7, não, 1 Samuel 7, me perdoe, Deus faz uma promessa a Davi. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Não, segundo livro de Samuel, capítulo 7. Qual é o título que está aí no capítulo 7? A aliança do Senhor com Davi. Nós não vamos ler todo o texto, mas qual é o que está sendo dito aqui? Davi queria construir um templo para o Senhor. Davi queria glorificar a Deus, construir um templo, e Deus diz que não, que ele não iria construir um templo, que seria a sua descendência que iria. Mas ele vai então fazer promessas para Davi por meio dessa aliança. E vejam, a partir do verso 8: agora diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você por onde quer que você andou, e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado, e jamais os filhos da perversidade o afligirão como no passado, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você. E aqui começa a promessa eterna. O Senhor está dizendo para Davi que fará uma casa para ele. Lembre-se, Davi queria construir um templo para Deus. Deus não deixou, mas está dizendo para Davi que iria construir uma casa para ele. Quando os seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo em meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens, mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Percebam aqui, e eu já compartilhei com os irmãos isso, os profetas não tinham visão completa, eles não tinham entendimento total de suas profecias. Aqui nós temos uma profecia que fala a respeito de Salomão, sim. Salomão construiu o templo, sim. Salomão teve paz de todos os inimigos ao seu redor, sim. Então essa profecia se cumpriu completamente em Salomão? Não. Por quê? Porque o seu trono será estabelecido para sempre. Salomão viveu para sempre? Então nós sabemos que o Messias prometido era chamado de filho de Davi. Havia uma promessa eterna nessa aliança que Deus fez com Davi. Então Davi, quando está aqui nesse Salmo 133, ele está falando da figura do rei, ele está falando da promessa de um trono que se estabeleceria para sempre. A unidade do povo de Deus, que Davi está ali celebrando, para nossa aplicação, para chegar até nós entendemos que aquele sacerdote que Davi estava celebrando era um sacerdote provisório, porque os sacrifícios precisavam ser repetidos, mas viria aquele que seria o sacrifício definitivo. E o Messias prometido, que é o Senhor Jesus, ele não é apenas um sacrifício,
ele também é o sacerdote e ele também é o rei. Então, a bênção que está sendo estabelecida em Sião, onde se localizam o sacerdote e o rei, no caso de Davi, é uma bênção que se estende até nós de maneira eterna, por meio do descendente que reinaria eternamente de Davi. E nós somos alvo dessa bênção que é o Rei Jesus, que é o sacerdote Jesus, que é o sacrifício Jesus. E ele faz isso também no meio da unidade. Abra Efésios capítulo 4. Do verso 1 ao verso 6, Efésios, capítulo 4. Por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar o quê? A unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para o qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A unidade que Davi celebra lá no Salmo 133, que diz respeito à unidade do povo de Israel, das 12 tribos, aponta para uma unidade que seria feita, que seria realizada, concretizada pelo rei definitivo, pelo sacerdote definitivo. E essa unidade é a unidade do corpo de Cristo. E não é uma unidade construída por nós, porque Paulo não está mandando que nós venhamos a construir uma unidade. Ele manda a gente fazer o quê? Verso 3, fazendo de tudo para preservar a unidade do corpo de Cristo. Ela é uma obra de Deus, ela é uma obra do Espírito, é feita por Ele. Eu e você, quando fomos salvos, quando tivemos a nossa vida transformada, o nosso coração de pedra trocado por um coração de carne, quando Deus nos fez nascer novamente da água e do Espírito, Deus nos incluiu no seu corpo. Nós fomos colocados lá. Então o que Paulo está dizendo é que nós precisamos preservar essa unidade, porque essa unidade, ela é abençoadora. Ela é abençoadora porque ela nos mostra a maneira como Deus quer que nós vivamos. Deus não nos salvou para vivermos individualmente. Ele poderia ter feito isso? Poderia. Ele poderia entrar na vida da gente, dizer: olha, nasceu de novo, seus pecados estão perdoados, você vai cultuar Jesus lá na sua casa, vai orar, vai ficar lá, beleza. E ele poderia ter salvo cada um individualmente, cada um dentro da sua casa, viver o seu relacionamento com Cristo lá na sua casa. Ele poderia ter feito isso, mas foi isso que ele fez? Não foi. Como eu falei várias vezes lá no retiro esse final de semana, todas as figuras, todas as analogias que a Bíblia faz a respeito da igreja são analogias de uma unidade de diversidade. São coisas diferentes, com funções diferentes, com características diferentes, mas que formam uma unidade. O que o corpo é, senão isso?
Cada membro tem um formato, cada membro tem uma função, cada membro tem uma textura, cada membro tem uma força, tem um desempenho, mas quando eles estão todos unidos num corpo saudável, nós temos essa unidade funcionando. Quando você olha para mim e quando eu olho para você, eu não fico analisando o seu coração, seus dedos, a pele, como os órgãos funcionam, né? Nada disso. Eu enxergo a sua totalidade. Por quê? Porque eu enxergo em você todos os elementos da sua unidade em funcionamento. Quando ele fala de família, ele fala de uma diversidade, mas que é uma única coisa. Nós somos co-herdeiros com Cristo, filho de Deus, nascidos dele. É uma única coisa, pessoas diferentes, mas que fazem parte da mesma família e que vão compartilhar as mesmas características vindas do Pai. Uma outra figura é de um edifício. E se nós olharmos para esse edifício, nem todas as partes dele são iguais, nem todas as peças são feitas do mesmo material, nem tudo aqui tem a mesma função, mas nós não ficamos analisando isso, nós olhamos para o prédio e para a sua funcionalidade. Então, irmãos, a bênção de estarmos unidos é que o mundo vai olhar para nós e vai enxergar, não as pessoas individualmente, vai enxergar o corpo de Cristo, vai enxergar a ação de Deus nesse mundo, vai olhar e não vai ver a mim individualmente, não vai ver você individualmente, ele vai olhar para a igreja, o mundo quando olhar para a igreja, vai enxergar a totalidade da obra de Deus nesse mundo. Precisamos preservar essa unidade, precisamos preservar a bênção da unidade, para podermos repetir hoje, num contexto diferente, com um entendimento muito mais profundo que Davi e os judeus tinham, do Salmo 133, e nós podemos olhar uns para os outros e dizermos com alegria: ó, quão bom e agradável que vivam unidos os irmãos, porque nessa unidade está apresentada para o mundo o sacerdócio de Cristo, o reinado de Cristo, e está apresentada a ação de Deus nesse mundo. Esse é o nosso testemunho, irmãos. A nossa unidade dá esse testemunho. Jesus diz que para que o mundo saiba que Ele é Deus, nós precisamos demonstrar esse amor uns para com os outros. Amém? Vamos ficar de pé. Eu vou fazer aquilo que ninguém gosta que faça, mas olha para o seu irmão. Ninguém gosta, né? Um dia a gente vai aprender a gostar. Um dia a gente vai chegar lá. Mas olha para o seu irmão e diga: como é bom estar unido com você. Mesmo que você tenha no coração aquele sentimento de que isso ainda não é verdade, eu estou dizendo para ele que eu estou unido com ele, mas eu não estou de verdade unido com ele. Ah, Guilherme, eu estou falando para ele que eu estou unido, mas eu não estou de verdade unido. Ainda não. Mas é isso que a gente quer. Eu quero estar unido com você. Eu quero andar com você e funcionar com você como se nós fôssemos um corpo. Nós ainda não chegamos lá, mas vamos chegar. Amém? Glória a Deus. Senhor, obrigado, meu Deus. Obrigado por ter nos colocado nesse corpo. Obrigado, Senhor, por fazer de nós um tijolinho nesse prédio. Obrigado, Senhor, por nos colocar como membros dessa família. E ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a preservar a unidade que foi criada e feita por Ti, para que possamos dar testemunho, para que o mundo, quando olhar para a Tua igreja,
não enxergue o Guilherme, não enxergue nenhuma outra pessoa individualmente, mas quando o mundo olhar para a tua igreja, enxergue a tua obra, o teu corpo, a tua ação nesse mundo, a tua bênção, o teu reinado, o seu sacerdócio. Aleluias. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém.